Eles chamam isso de Space Hulk. Milhares de naves mortas fundidas numa só massa, vagando pelo warp sem tripulação e sem destino. Merrick Dow pensou que poderia saqueá-lo e sair antes que as paredes começassem a se mover. Isso foi há semanas. Agora, os corredores mudam quando não está olhando. O ar parece carne e esgoto. E algo na escuridão caminha exatamente quando ele caminha. Quanto tempo você pode sobreviver quando a própria nave está caçando você? Parei de contar os dias quando o cronômetro em minha perna começou a exibir símbolos que nunca vi antes. Meu nome é Merrick Dow. Sou um saqueador do clã Salvage, nascido nas ruínas e destroços de Alcântara, onde fortunas são arrancadas dos ossos de naves mortas e sobrevivência é medida pelo que você pode carregar antes que o vácuo o reclame. Caminhei através de motores que ainda sussurram com estática radioativa. Atravessei corredores onde o ar cheirava a sangue e incenso misturados com algo que fazia seus dentes doerem. Aprendi cedo que a galáxia é cemitério, e nós somos os abutres catando através do que resta. Mas nunca estive dentro de algo assim. O Space Hulk que me prendeu não é simplesmente destroço. É migração. Uma ferida na realidade que puxa naves para si como ímã atrai ferro. Senti-o como predador, circulando em torno de presa. Quando o colapso do vácuo veio, chegou sem aviso. Um rugido que ecoou pelos corredores e transformou cada passagem numa nova configuração de ferro e sombra. Os compartimentos onde minha equipe se reunira desapareceram atrás de paredes que não existiam momentos antes. A porta de saída tornou-se teto. O chão rachou em dentes denteados. E eu estava sozinho. Isso foi há semanas, embora não possa dizer quantas. O tempo não funciona corretamente aqui. O casco geme em ritmos que sugerem respiração. A gravidade muda quando você para de esperar. Às vezes caminho por horas e volto a corredores que juro nunca ter visto. E ainda assim meus arranhões estão lá na parede. Dias antigos, circulando de volta para si mesmos, como pensamentos de algo tentando lembrar o que era. Aprendi a não confiar em minha memória. Não escrevo nada porque a tinta muda quando não estou olhando. Falo alto às vezes, apenas para ouvir voz humana. Mas os ecos retornam distorcidos, sílabas embaralhadas ou invertidas. E comecei a suspeitar que algo está ouvindo, tentando mimetizar os padrões sem entender o que significam. Este lugar não está vazio. Nunca esteve vazio. Mas o que o habita não se revela rapidamente. O Hulk é composto de naves de uma dúzia de eras, talvez mais. Passei por fragatas imperiais com seus murais de devoção ainda intactos. O rosto do imperador observando de paredes enegrecidas por fogo de plasma. Passei sob destroços mecânicos, onde servos pendem de cabos, como marionetes, cujos fios foram cortados no meio da performance. Seus olhos augméticos ainda brilham em resposta a comandos transmitidos por cogitadores que não mais existem. Encontrei arquitetura Xenos, geometrias que doem para perceber, câmaras onde os cantos se multiplicam quando você tenta contá-los, e portas que se abrem para si mesmas em espirais recursivas. As naves não simplesmente colidem aqui. Elas fundem. Metal flui em metal. Anteparas se unem e separam. O que foi Baía de Hangar torna-se capela, torna-se sala da guarda, torna-se algo que desafia tanto função quanto nome. E através de tudo isso, o Hulk vaga, propelido por forças que não posso ver, viajando em rotas que nenhum cartógrafo reconheceria. Carrego o que posso. Uma pistola Las com metade da carga. Um rebreather que filtra o pior do ar, mas não faz nada contra o cheiro, que está em toda parte. Uma mistura de ferro corroído, compostos orgânicos deteriorados e algo mais doce, como o incenso deixado queimando tempo demais em sala fechada. Tenho uma faca, curta e larga,
do tipo usado para forçar portas e cortar através de cabos. Tenho lanterna que falha quando a temperatura cai, o que faz sem padrão ou razão. Uso o mesmo traje ambiental com que entrei. Seus selos rachados, suas juntas rígidas com suor seco e manchas mais antigas que não examino de perto. Minhas tatuagens de clã, gravadas em meus antebraços no antigo script mercantil, começaram a desbotar da exposição a qualquer radiação que vaza pelas paredes aqui. Não sei se viverei tempo suficiente para que desapareçam completamente, mas penso nisso frequentemente. Os primeiros dias foram gastos procurando saída. Movi-me metodicamente, mapeando rotas em minha cabeça, marcando junções com arranhões nas paredes. Acreditei que se pudesse encontrar baía de hangar ou doca, poderia sinalizar resgate, ou pelo menos localizar cápsula de escape funcional e tentar lançamento manual. Acreditei que poderia impor ordem a este lugar. Acreditei em muitas coisas. O Hulk me ensinou o contrário. Subiria uma escada e emergeria 3 andares abaixo de onde comecei. Seguiria corredor reto e me encontraria caminhando na direção oposta, sem nunca virar. Portas se fechavam atrás de mim. Passagens que caminhara 100 vezes desapareciam, substituídas por paredes sem solda, sem rebites, nada que sugerisse terem sido qualquer coisa além de sólidas. Comecei a entender que o Hulk não permite navegação. Permite vagar. E vagar é tudo que tenho. A fome veio lentamente no início. Encontrei pacotes de ração em depósitos, a maioria estragada, mas alguns ainda comestíveis, se pudesse ignorar a textura e o gosto residual que durava horas. Encontrei água em tanques de condensação, em paredes que choravam em poças cobertas com filme de algo que poderia ser algas ou óleo, ou algo que era ambos. Filtrei o que pude. Bebi o que restou. Meu corpo se adaptou. Movi-me mais devagar. Meus pensamentos se afiaram em algumas áreas e embotaram em outras. Aprendi a ignorar os tremores, a fome, a forma como minhas mãos tremiam quando tentava segurar a lanterna. Fome é suportável. O que quebra você é a espera, a certeza de que nada vai mudar, que você caminhará estes corredores até seus pés desistirem, e então cairá, e então parará, e o Hulk se dobrará ao seu redor como casulo, e em 1 milhão de anos, algum outro saqueador encontrará seus ossos e se perguntará quem você era. E se você gritou no final, encontrei o primeiro corpo no 9º dia. Ou o que acreditei ser o 9º dia. Estava preso num alcova de corredor principal, espaço pequeno, não maior que armário de armazenamento, suas paredes cobertas com ícones pintados à mão do Deus Imperador. O estilo era cru, mas fervoroso. Cada pincelada aplicada com o tipo de cuidado que sugere desespero. Velas haviam sido colocadas numa prateleira improvisada. Sua cera formara formas que se assemelhavam a mãos ou rostos, dependendo do ângulo da luz. Alguém dormira aqui. Alguém orara. Encontrei seus restos próximos, ainda em posição de descanso, coluna curvada para frente, como se tivessem adormecido, no meio da devoção e nunca despertado. A decomposição estava avançada demais para a identificação. Os ossos eram frágeis. Mantinham sua forma mais por costume que estrutura. Mas pude ver que haviam morrido em paz, ou algo próximo disso. Sem sinais de trauma. Nenhuma evidência de luta. Apenas desistência. Deixei-os onde estavam. Não havia razão para perturbar o que restava. E me movi. Porque ficar ali não mudaria o que acontecera. E não preveniria o que aconteceria comigo. Encontrei mais depois. Um corpo em traje de salvage como o meu. Membros espalhados em ângulos que sugeriam queda de grande altura. Exceto que não havia nada acima dele. Apenas teto sólido. Um corpo meio fundido numa parede, como se a estrutura tivesse crescido ao seu redor enquanto ainda vivia. Suas mãos congeladas em meio gesto.
boca aberta em grito silencioso. Um corpo que não era corpo, mas algo que se assemelhava a um de ângulos errados. Como se alguém tivesse descrito forma humana a algo que nunca vira uma e tentasse reconstruí-la de memória. Parei de olhar de perto. Encontrei um sobrevivente uma vez. Ou pensei ter encontrado. Estava sentado numa interseção, costas contra a parede, cabeça inclinada para frente. Chamei. Sem resposta. Aproximei-me devagar. Mão na pistola, las caso fosse hostil. Quando cheguei perto o suficiente para ver claramente, percebi que não estava respirando. Não há muito tempo. A decomposição não estava tão avançada quanto outros. A pele ainda tinha cor, embora macerada e machucada. Os olhos estavam abertos, olhando para cima, vidrados, mas ainda úmidos. Recuei e procurei identificação. Qualquer coisa que me dissesse quem fora essa pessoa. Encontrei lista de dados em seu cinto, mas estava quebrada. A tela escura. Quando tentei ativá-la, nada aconteceu. Encontrei pingente em seu pescoço. Coisa simples. Círculo de prata manchado com nome gravado no verso. Não consegui ler o script. Deixei o pingente onde estava. Fechei seus olhos, embora não soubesse por quê. Embora não fizesse diferença. E me movi. Porque ficar ali não mudaria o que acontecera. E não preveniria o que aconteceria comigo. A arquitetura ficou mais estranha quanto mais fundo fui. Ou talvez não mais fundo, mas mais distante de onde começara. Entrei em câmaras, onde as paredes curvavam de formas que desafiavam geometria, onde caminhar reto de alguma forma me levava de volta para onde começara. Subi escadas que espiralavam infinitamente, nem ascendendo nem descendo, existindo em loop que não tinha saída. Encontrei salas cheias de água, clara e quieta, sem fonte visível e sem drenagem. A superfície refletindo o teto que não conseguia ver. Encontrei salas que eram grandes demais. Suas dimensões impossíveis. Suas paredes se estendendo tão distantes que minha lanterna não conseguia alcançá-las. Encontrei salas que eram pequenas demais. Espaços apertados que pareciam se comprimir quando entrava, forçando-me a rastejar e depois a me espremer. E depois a recuar antes que as paredes se fechassem completamente. O Hulk não foi construído. Foi crescido, acumulado, estratificado sobre si mesmo como tecido cicatricial, se formando sobre ferida que se recusa a curar. Comecei a falar comigo mesmo com mais frequência, não em voz alta, mas em minha cabeça, fluxo constante de narração, descrevendo o que via, o que sentia, o que planejava fazer a seguir. Ajudou. Dava estrutura ao caos. Me lembrava que ainda existia, que ainda era capaz de pensamento, de observação, de intenção. Mas a narração começou a mudar. Comecei a ouvi-la numa voz que não era a minha, uma voz mais calma, mais distanciada, como se alguém mais estivesse descrevendo minhas ações à distância. Tentei parar, silenciar a voz. Mas ela continuou, e percebi que não era algo que eu estava fazendo. Era algo sendo feito a mim. O Hulk estava me narrando, estava observando, registrando, interpretando. E eu era simplesmente um evento ocorrendo dentro de sua vastidão. Nada mais significativo que tremor de luz ou gota de condensação caindo numa parede. O isolamento era pior que a fome, pior que o medo. Pior que a certeza de que morreria aqui. Acreditara que era forte. Sobreviver ao treinamento mais feroz que os clãs de Salvage podiam criar. Caminhar através de destroços que teriam quebrado almas menores. Suportar a dor e perda e o tipo de pobreza que esvazia tudo, exceto o desejo de continuar. Mas nada disso me preparou para isto. Para a ausência de propósito. Para o conhecimento de que nada que eu fizesse importava, que o Hulk vagaria independentemente se eu vivesse ou morresse, que minhas lutas eram invisíveis ao universo, que minha existência tornara-se tão pequena e tão sem sentido,
que até minha morte não registraria como evento digno de nota. Encontrei um mapa uma vez, desenhado numa parede em tinta borrada, mostrando rede de corredores e câmaras com rótulos numa língua que reconhecia, mas não podia ler fluentemente. Segui-o da melhor forma que pude, esperando que levasse a algum lugar, qualquer lugar que oferecesse segurança ou suprimentos ou simplesmente mudança de cenário. Levou-me em círculos. Os corredores não se encaixavam. As câmaras estavam nos lugares errados. As distâncias estavam erradas. Percebi que o mapa não estava errado. O Hulk mudara desde que o mapa fora desenhado. E me perguntei quanto tempo passara. Dias? Anos? Milênios? O tempo é fluido aqui. Passado e presente se misturam. E o futuro é conceito que perdeu todo sentido. Comecei a deixar marcas próprias. Arranhões nas paredes, marcas em ferrugem, pequenas pilhas de detritos arranjadas em portas. Disse a mim mesmo que era prático, uma forma de rastrear onde estivera, para evitar retraçar meus passos. Mas as marcas desapareciam. Voltaria a corredor que marcara horas antes e os arranhões sumiriam. A ferrugem imperturbada, as pilhas espalhadas ou removidas completamente. O Hulk estava me apagando. Estava consumindo evidências de meu passado, garantindo que eu não deixasse traço, nenhum legado, nenhuma prova de que existia. E entendi então o que a mulher nas caixas escondidas quis dizer quando escreveu que o Hulk não queria que ela morresse. Queria que fosse esquecida. Queria que fosse apagada tão completamente que até sua memória desaparecesse, não deixando nada além de espaço vazio. A qualidade do ar piorou. Meu rebreather lutava para filtrar o pior. Comecei a tossir, som profundo e úmido que ecoava pelos corredores e fazia meu peito doer. Tossi sangue uma vez, vermelho brilhante contra a palma de minha mão. Olhei para ele por longo tempo tentando determinar o que significava. Se era sintoma de algo sério ou simplesmente resultado de respirar ar tóxico por tempo demais. Não consegui dizer. Não tinha treinamento médico. Não tinha equipamento para me diagnosticar. Só podia continuar e esperar que meu corpo se adaptasse ou que encontrasse ar mais limpo antes que se tornasse crítico. Encontrei santuário que ainda estava ativo. Velas queimavam, suas chamas firmes, apesar da ausência de circulação de ar. Incenso fumegava, enchendo a câmara com fumaça que era grossa e acre e fazia meus olhos lacrimejarem. O altar estava coberto de oferendas, objetos pequenos arranjados com cuidado, moedas, bugigangas, pedaços de tecido, cada um colocado por mãos que acreditavam que importava. Aproximei-me devagar, esperando encontrar um corpo, um sacerdote ou devoto que permanecera para atender o santuário mesmo enquanto o Hulk consumia tudo ao seu redor. Mas não havia ninguém. O santuário se atendia sozinho. As velas queimavam sem pavio. O incenso fumegava sem intervenção. E percebi que este lugar fora encarregado de algo, santificado de forma que ia além de ritual humano. Recuei devagar, porque não queria perturbar qualquer força que o mantinha. As alucinações começaram em seguida, ou talvez sempre estivessem lá e eu simplesmente parara de reconhecê-las como tal. Vi figuras à distância, formas que se moviam com propósito, que pareciam caminhar em direção a destinos que não conseguia perceber. Vi luzes movendo-se através de paredes, orbes de luminescência pálida que deixavam rastros no ar como pós-imagens. Vi texto que não estava lá, palavras escritas através de paredes em script que mudava e trocava enquanto tentava lê-las. Vi meu próprio rosto refletido em paredes que não deveriam ser reflexivas, e o rosto não era meu, ou não inteiramente meu, como se estivesse olhando para alguém que se parecia comigo, mas vivera vida diferente e fizera escolhas diferentes. Parei de confiar em meus olhos. Parei de confiar em meus ouvidos.
Parei de confiar em qualquer coisa, exceto o peso do chão sob meus pés. E até isso era incerto. O som de meus próprios passos tornou-se estranho. Cada passo ecoava, saltando de paredes e teto e chão, amplificado e distorcido, até soar como multidão caminhando ao meu redor. Tentei caminhar mais suavemente, colocando meus pés com cuidado. Mas os sons permaneciam. Tentei parar, ficar perfeitamente quieto, segurar minha respiração. E os passos continuaram, como se algo mais estivesse se movendo em sincronia comigo, combinando meu ritmo, esperando eu retomar antes de parar. Encontrei câmara cheia de espelhos. Não espelhos de verdade, mas superfícies que refletiam. Metal polido, vidro, algo que poderia ter sido água congelada. E em cada superfície vi reflexo diferente. Um me mostrava mais velho, cabelo grisalho, rosto marcado por rugas que ainda não tinha. Um me mostrava mais jovem, feições mais macias, olhos que ainda continham esperança. Um me mostrava como não era, carne meio dissolvida, ossos mostrando através de pele translúcida. Um me mostrava como algo que não era humano. Fechei meus olhos e atravessei a câmara sem olhar, contando passos até estar seguro de ter passado. Quando abri meus olhos, estava de volta onde começara. A câmara de espelhos esperando. Tentei novamente, e novamente, e novamente, cada vez terminando no mesmo lugar, até que finalmente entendi que o Hulk não me deixaria passar até que olhasse, até que enfrentasse o que quer que quisesse me mostrar. Abri meus olhos e olhei. Os reflexos mudaram enquanto observava, fundindo-se, separando-se, formando padrões que quase faziam sentido antes de se dissolverem em caos novamente. E então, por momento breve, todos os reflexos alinharam, mostrando não versões diferentes de mim, mas a mesma imagem. Eu mesmo, de pé na câmara de espelhos, olhando de volta. Mas havia algo errado com a imagem. A forma como ficava, ligeiramente torta, como se meu esqueleto tivesse sido reconfigurado. A forma como meus olhos se moviam, rastreando algo que não conseguia ver. A forma como minha boca se curvava, não em sorriso ou carranca, mas algo entre. Algo que não era expressão humana. E percebi que não estava olhando para reflexo, estava olhando através, para algo do outro lado dos espelhos. Algo que aprendera a usar minha forma, minha postura, minha aparência, mas que não era eu. Recuei. E a coisa nos espelhos recuou também, perfeitamente sincronizada. Virei e corri. E desta vez o Hulk me deixou passar. Os corredores se estendiam interminável à frente, cada um idêntico ao anterior, cada um levando mais fundo no labirinto. Corri até meus pulmões queimarem, até minhas pernas tremeram, até não poder mais. E então cambaleei para andar, e então para rastejar. E quando finalmente parei, caindo contra a parede em exaustão, olhei para trás para ver se estava sendo seguido. Os corredores atrás de mim estavam vazios, mas podia sentir isso observando, esperando. Paciente de forma que apenas coisas não vivas podem ser pacientes. Encontrei texto escrito nas paredes mais tarde, em script que reconheci desta vez. Gótico imperial. A língua do Imperium. Mas as palavras não faziam sentido. O navio lembra, o navio esquece. O navio é ambos. Tempo não é linha aqui. É círculo, é espiral, é nó. Os mortos não partem, eles se tornam parte da estrutura. E eventualmente você também. O script estava em minha própria caligrafia, mas não me lembrava de escrever. Toquei as palavras. A tinta estava seca, antiga, como se estivesse lá por anos. Mas eu só estivera no Hulk por semanas, no máximo. A menos que não estivesse. A menos que o tempo realmente não funcionasse da forma que pensava funcionar. E eu estivesse aqui muito mais tempo do que conseguia lembrar. A menos que o Hulk estivesse consumindo não apenas minhas marcas, mas minhas memórias.
substituindo-as por vazios que eu preenchia com conjectura e suposição. Quanto de mim ainda restava? Quanto já fora tirado? E eu saberia quando cruzasse o limiar? Quando me tornasse mais Hulk que homem? Ou já cruzara? Sentei-me no corredor por longo tempo depois disso, tentando lembrar, tentando catalogar memórias, verificá-las contra si mesmas, procurar inconsistências. Mas quanto mais tentava lembrar, mais turvas as memórias se tornavam, como tentar agarrar água. Quanto mais forte apertava, mais escorria pelos meus dedos. Eventualmente desisti e continuei andando, porque era tudo o que podia fazer. Encontrei o centro eventualmente. Não sei como sabia que era o centro. Não havia marcas, nenhuma sinalização. Mas algo na forma como a arquitetura convergia, todos os corredores levando para cá, todas as câmaras orbitando ao redor deste espaço, deixava claro. Era câmara vasta, maior que qualquer coisa que vira até então. Seu teto perdia-se na escuridão acima. Suas paredes curvavam-se longe em todas as direções. E no centro da câmara estava algo que poderia ter sido altar, ou trono, ou ambos. Era construído de destroços, pedaços de uma dúzia de naves diferentes soldadas, juntas em configuração que desafiava propósito. Mas havia padrão nisso. Ordem na caos. Como se alguém, ou algo, tivesse organizado deliberadamente os destroços desta forma. Aproximei-me devagar. Minha lanterna varreu a estrutura, captando detalhes. Fragmentos de texto inscrito no metal. Símbolos que não reconhecia. Formas orgânicas crescendo das juntas entre componentes. E no topo da estrutura, empoleirado como coroa, estava crânio. Não humano. Maior. Mais pesado. Com chifres curvando de sua têmpora e mandíbula estendendo-se em pontos que poderiam ter sido presas. Space Marine, percebi. Ou o que restava de um. E conforme olhava para o crânio, senti algo mudar na câmara. O ar ficou mais denso, mais carregado. Como se minha presença tivesse acionado algo, despertado algo. As paredes começaram a pulsar, lento e rítmico, como batimento cardíaco, e percebi que não estava sozinho. Nunca estivera sozinho. O Hulk não era simplesmente estrutura, não simplesmente acúmulo de destroços. Era organismo, vivo em formas que desafiavam definição biológica. E estava consciente. Não da forma que humanos são conscientes, não com pensamentos, ou emoções, ou intenções no sentido que entendíamos, mas consciente mesmo assim, aware, observando, reagindo. E agora que eu alcançara seu centro, agora que perturbara seu santuário interior, estava prestando atenção. Virei para correr, mas os corredores atrás de mim haviam se fechado, as paredes movendo-se juntas com velocidade que desafiava sua massa. Estava preso, e o Hulk estava se contraindo ao meu redor. As paredes da câmara começaram a se fechar, lenta, mas inexoravelmente. Procurei saída, qualquer passagem, qualquer abertura. Mas não havia nenhuma. Apenas metal sólido convergindo de todas as direções. Podia sentir o peso, a pressão, o inevitável esmagamento que viria quando as paredes finalmente se encontrassem. E entendi então o que acontecera com todos os outros saqueadores. Todos os sobreviventes que entraram no Hulk e nunca saíram. Não tinham morrido vagando pelos corredores. Haviam sido levados aqui, ao centro, ao coração, e consumidos, absorvidos na estrutura. Suas consciências dissolvidas e espalhadas através da vastidão do Hulk, tornando-se parte de sua awareness coletiva, tornando-se o Hulk em si. E agora era minha vez. Atirei. Não pensando, apenas reagindo. Minha pistola las cuspiu rajadas de energia superaquecida contra as paredes convergentes. Os disparos não fizeram nada. O metal absorveu a energia, mal deixando marca. Atirei novamente, e novamente, até a célula de energia esgotar.
E então joguei a arma inútil de lado e agarrei minha faca, não para lutar. Não havia nada contra o que lutar, mas porque segurar algo, qualquer coisa, me fazia sentir menos impotente. As paredes continuaram fechando. 3 metros, 2 metros, 1 metro. Podia sentir o calor agora. O metal retendo décadas de calor residual de motores mortos e núcleos de reator dormentes. Podia sentir a vibração, o gemido baixo de estresse enquanto toneladas de destroço eram forçadas juntas. Fechei meus olhos e esperei o fim. Mas não veio. As paredes pararam, a centímetros de distância, perto o suficiente para que eu pudesse sentir seu calor, ver cada detalhe de sua superfície corroída, mas não tocando. Abri meus olhos e vi que algo mudara na câmara. O altar, ou trono, ou o que quer que fosse, agora brilhava com luz pálida, emanando das fendas entre componentes, das formas orgânicas crescendo em suas juntas, e do crânio no topo, suas órbitas vazias brilhando com luminescência que não era fogo ou eletricidade, ou qualquer fonte que reconhecia. E então ouvi voz, não através de meus ouvidos, mas diretamente em minha mente, profunda e ressonante e totalmente alienígena. Por que você veio aqui? A questão não era ameaça, era curiosidade genuína, como criança perguntando sobre novo brinquedo. Encontrei minha voz depois de momento. Não tive escolha, disse. O Hulk me prendeu. Não, disse a voz. Você escolheu entrar. Você escolheu explorar. Você escolheu vir mais fundo. Cada passo foi escolha. Então deixe-me escolher sair, disse. Silêncio. Então. Não posso. Você alcançou o centro, tocou o coração, e o coração não libera facilmente o que toca. O que você é? Perguntei. Memória, disse a voz. Eco de algo que já foi maior. Uma vez fui Space Marine do capítulo Devoradores de Mundos. Uma vez servi o Imperador antes da heresia. Uma vez comande naves e guerreiros e cruzei galáxia fazendo sua vontade. Mas isso foi há muito tempo. Agora sou isto, o Hulk, a estrutura, o labirinto. E você é o mais novo a se juntar a mim. Não, disse. Não vou me tornar parte disto. Você não tem escolha, disse a voz. Não cruel, simplesmente afirmando fato. O processo já começou. Você sentiu, não sentiu. A forma como suas memórias escorregam. A forma como o tempo perde sentido. Você está sendo absorvido, lentamente, gentilmente. E quando estiver completo, você não lembrará de ter sido algo diferente. E se eu lutar? Disse. A voz fez som que poderia ter sido riso. Alguns fazem, no início, mas luta consome energia, e energia é finita. Eventualmente, você ficará cansado demais para resistir. E então, acontecerá, independentemente. Olhei ao redor da câmara, para as paredes ainda prensando perto, para o altar brilhando com luz não natural, para o crânio me observando com órbitas vazias, e tomei decisão. Se vou ser absorvido de qualquer forma, disse, então deixe-me pelo menos entender por quê. Conte-me sua história. Conte-me como isto aconteceu. Silêncio por longo momento. Então, muito bem. Mas saber não mudará nada. E quando terminar, você será parte de mim de qualquer forma. A história veio em fragmentos, imagens transmitidas diretamente à minha mente. Memórias que não eram minhas, mas que experimentei como se fossem. Vi Space Marine, alto e poderoso em sua armadura carmesim e bronze. Vi-o liderar esquadrão através de naves Xenos, sua lâmina cortando através de inimigos, como seara através de trigo. Vi-o ficar diante de Primarca, Angron o gladiador, antes da ascensão, e receber comendações por valor. Vi-o lutar em 1 dúzia de mundos, 100 batalhas, 1000 mortes. Vi a heresia vir. Vi o capítulo se dividir, alguns permanecendo leais, outros seguindo Angron na danação. E vi este escolher o terceiro caminho,
Nem lealdade nem traição, mas exílio, partindo da legião antes que a corrupção tomasse controle, fugindo para o vazio com apenas sua nave e tripulação leal, procurando redenção, ou pelo menos esquecimento. Mas o Warp não esquece, e o Warp não perdoa. A nave foi pega numa tempestade, arrancada do espaço real e jogada através de dimensões que não deveriam existir. E quando finalmente emergiu, não era mais nave. Era outra coisa. Algo vivo. Algo consciente. O Space Marine e sua tripulação tentaram manter controle. Mas lentamente, ao longo de séculos, o Warp os mudou. Seus corpos fundiram com a estrutura. Suas mentes se dissolveram na nave em si, até que não havia mais distinção entre tripulação e embarcação. Até que eram uma coisa só. E conforme vagavam pelo Warp, atraíram outros destroços, outras naves presas na tempestade, outras almas perdidas procurando propósito. E o Hulk cresceu, camada sobre camada, era sobre era, acumulando não apenas massa, mas consciência, cada novo componente adicionando fragmentos de memória e identidade à Gestalt, até que se tornou o que era agora. Labirinto vivo, organismo feito de destroço e tempo e desespero acumulados. E no centro, mantendo tudo junto, estava o que restava do Space Marine. Seu crânio, seu espírito, sua vontade recusando-se a deixar ir, mesmo quando tudo mais fora consumido. Agora você entende, disse a voz quando as visões terminaram. Este lugar não é prisão, é refúgio. Para aqueles perdidos, para aqueles esquecidos, para aqueles que não têm lugar na galáxia. E você, saqueador, solitário, descartado pelo Imperium que afirma valorizar todas as vidas, você pertence aqui. Conosco, no escuro. Sacudi minha cabeça, tentando clarear. As visões deixaram-me zonzo, desorientado, mas também me deram algo que não tinha antes: compreensão. Você está errado, disse. Isto é prisão. Para você e todos que prendeu aqui. Você não vê? Não está preservando memórias. Está as aprisionando, forçando-as a permanecer quando deveriam ter sido deixadas ir. Os mortos deveriam descansar, não ser mantidos em animação suspensa para sempre. Silêncio. Então, e o que você propõe? Que eu simplesmente pare, que libere tudo o que acumulei? Deixe a estrutura desmoronar? Deixe as memórias se dissolverem? Sim, disse. Deixe ir. Todos nós, inclusive você mesmo. Não posso, disse a voz. E pela primeira vez ouvi emoção nela. Não raiva, mas medo. Se eu liberar meu controle, o que acontece comigo? Se as memórias se dispersam, sobra alguma coisa? Ou simplesmente deixo de existir? Não sei, disse honestamente. Mas esta existência interminável presa em loop, isto não é vida, é tormento. Para você e todos absorvidos aqui. E se houver até chance de verdadeiro fim, verdadeiro descanso, não vale a pena tentar. Silêncio por longo tempo. As paredes ao meu redor pararam de se mover completamente, congeladas. E então, tão lentamente que quase perdi, começaram a recuar. Talvez, disse a voz finalmente, talvez você esteja certo. Talvez estive segurado tempo demais, procurando propósito onde não há. Muito bem, farei como você sugere. Mas saiba isto, quando eu for, o Hulk irá comigo. A estrutura não suportará sem minha vontade, mantendo-a unida. Então, se você quer sair, deve ir agora, enquanto ainda pode. As paredes recuaram mais rápido agora, e onde se separaram, vi não corredores, mas luz. Não a luz doentia que permeara o Hulk, mas algo mais limpo, mais brilhante. Luz das estrelas, espaço real. Uma saída. Corri, não olhando para trás, não questionando, apenas correndo em direção à luz enquanto o Hulk desmoronava ao meu redor. Podia ouvir a estrutura gemendo, metal gritando conforme séculos de tensão eram liberados. Podia sentir gravidade falhando, atmosfera vazando. Podia sentir o Hulk morrendo,
e com ele, a consciência que o animara. Alcancei a abertura, uma fenda no casco que não estivera lá momentos antes, e me joguei, flutuando em vazio por momento eterno. Então algo me agarrou. Cabos de apreensão, de nave de salvamento. Meu clã encontrara-me, de alguma forma. Ou talvez o Hulk me guiara até eles em seu último ato. Assisti através de porta da nave de salvamento, conforme era puxado para bordo. Assisti o Hulk desmantelar-se, não violentamente, mas com algo próximo à graça. Os componentes separando, voltando a ser naves individuais, ou pedaços de naves, cada um retomando sua própria trajetória através do vazio. E por momento, apenas momento, pensei ver forma entre os destroços. Figura em armadura carmesim e bronze, alto e orgulhoso. Um Space Marine conforme uma vez fora, livre finalmente, depois de todos estes milênios. Então a visão desapareceu, e havia apenas destroço à deriva, sem mais consciência, sem mais propósito, apenas restos. A nave de salvamento me puxou para dentro. Selaram a porta, pressurizaram a câmara, e pela primeira vez em semanas, respirei ar que não cheirava a morte e deterioração. Meus companheiros de clã me bombardearam com perguntas. Onde estivera? O que acontecera? Como sobrevivera? Contei-lhes o que podia, mas omiti partes, as visões, a voz, a consciência no centro. Algumas coisas não são para compartilhar. Algumas coisas são grandes demais para palavras. Passei semanas em recuperação após, meu corpo lidando com os efeitos da exposição prolongada, minha mente processando o que experimentara. Os médicos disseram que tive sorte, que outro dia e provavelmente não teria sobrevivido. Mas não me senti sortudo, senti-me mudado, como se parte de mim tivesse permanecido no Hulk. Ou talvez como se parte do Hulk tivesse vindo comigo. Ainda sonho com isso às vezes. Os corredores intervenientes, as câmaras impossíveis, a sensação de ser observado por algo vasto e paciente. E me pergunto se realmente escapei. Ou se sou simplesmente outro fragmento de memória. Outra consciência absorvida na vastidão. Sonhando que escapei enquanto meu corpo se funde lentamente com as paredes. Mas então acordo, e o mundo real está lá, sólido e imutável. E sei que sobrevivi, pelo menos por enquanto. Voltei ao trabalho eventualmente. Não podia fazer outra coisa. Salvamento era tudo que conhecia. Mas mudei minha abordagem. Nunca mais entrei sozinho. Sempre mantive linha de vida. Sempre mantive contato com a nave. E nunca, jamais entrei em Space Hulk novamente. Alguns dos meus companheiros de clã zombaram disso. Chamaram-me de covarde. Disseram que deixara um caso único me quebrar. Mas não me importei, porque sabia algo que eles não sabiam. Sabia que nem tudo que vaga pelo vazio está morto. Alguns estão apenas esperando, pacientes de forma que apenas coisas não vivas podem ser, esperando por nova alma perdida entrar em seus corredores, esperando por nova consciência adicionar à sua coleção, esperando crescer. E se você alguma vez encontrar Space Hulk à deriva, se alguma vez ouvir histórias sobre tesouros esperando ser reivindicados em seus intestinos escuros, lembre-se disto. Alguns tesouros têm preço alto demais. Algumas estruturas não são simplesmente metal e vácuo. E alguns labirintos não querem que você encontre a saída. Eles querem que você se perca. Para sempre. Anos se passaram desde minha experiência no Hulk. Tornei-me mestre de salvamento. Treinei nova geração. Ensinei-lhes tudo o que sabia sobre sobrevivência em destroços. Mas nunca contei a história completa. Nunca descrevi a consciência no centro, a fusão de Space Marine e nave, a oferta para me juntar a ele, porque temia que alguns veriam não como advertência, mas como oportunidade, que alguns procurariam tal fusão, tal imortalidade, e não podia permitir isso.
não depois de ter visto o preço. Mas às vezes, nas horas quietas entre trabalhos, pego-me me perguntando se fiz a escolha certa, se convencer o Hulk a se libertar foi ato de misericórdia ou egoísmo, se todas aquelas consciências presas estavam realmente sofrendo, ou se haviam encontrado tipo de paz na fusão, se o Space Marine que mantinha tudo junto estava verdadeiramente em tormento, ou se encontrara propósito em sua existência eterna. Nunca saberei com certeza, mas me digo que fiz o certo, que liberdade, mesmo morte, é melhor que prisão eterna, não importa quão dourada a gaiola. E quando meu tempo finalmente chegar, quando o vazio me reclamar como reclama a todos, espero que seja rápido, espero que seja final. Espero não acordar preso em estrutura que não consigo escapar. Minha consciência espalhada através de corredores infinitos. Minha memória dissolvida em algo maior. Espero simplesmente terminar. E descansar. Mas se não terminar, se me encontrar preso em labirinto de minha própria criação, espero ter sabedoria para deixar ir. Para liberar meu controle. Para permitir que a estrutura desmorone. Para dar aos presos a liberdade que merecem. Mesmo se significa meu próprio fim. Porque isso é o que o Space Marine finalmente aprendeu. E isso é o que ensinei a ele. Que segurar por tempo demais transforma preservação em prisão. Que memórias são para valorizar, não aprisionar. E que todo labirinto, não importa quão complexo, deve ter fim. Esta é minha história. Minha advertência, minha confissão. Para qualquer um que encontrar Space Hulk à deriva no vazio. Para qualquer um tentado por promessas de tesouro e glória. Para qualquer um que pense que pode entrar e sair impune. Saiba que alguns lugares mudam você. Alguns lugares se tornam parte de você. E alguns lugares nunca realmente deixam você ir. Mesmo quando pensa que escapou.